Bem-vindos sejam todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo elogio aí. Alguns aí me mandaram o elogio da camisa coisada, obrigado aí pelo carinho. Meus irmãos no YouTube, bem-vindos sejam todos, graça e paz. Olha, o tema da nossa mensagem é a Nova Jerusalém. Está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. Está lá? Disse João na ilha de Patmos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós meros mortais a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Nesta manhã, neste assunto polêmico, me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo reunido aqui em vários lugares do mundo digam amém. 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 Senhores, quando nós aprendemos a entrar na história, contextualizando as épocas, o costume local, e aprendendo a quem a pessoa está falando, a clareza do entendimento vem sobre nossas vidas. A tradição evangélica, com seu equívoco doutrinário, nos enganou e nos matou durante anos a fio. Haja visto que no sistema religioso, e quando eu digo sistema, eu não estou falando da Seixonoye, não estou falando da Rosa Branca. Quando eu falo sistema, eu não estou falando do Allan Kardec. Quando eu falo sistema, eu estou falando da igreja evangélica, que usurpou, que enganou, que prega dízimo, são ladrões, porque dízimo não é dinheiro, dízimo sempre foi alimentos. Eles enganaram, enriqueceram, manobraram, tosquearam as pessoas, ameaçando-as, dizendo que as pessoas estão roubando a Deus, quando na verdade quem rouba são eles. O maior roubo da história, desde a criação do mundo, não foi um assalto a um carro forte, ao trem pagador. O maior roubo da história, desde que existe igreja, é o chamado dízimo. São eles que roubam as vidas e que saqueiam por ameaça, por coação. Dizem que se você não der dinheiro a Deus, você vai para o inferno, porque ninguém pode roubar a Deus. São cães gulosos, são ladrões, são salteadores, e fizeram da igreja de Cristo um covil de ladrões. Vendem Bíblia, copo d'água, fita, vela, se vendem e se corromperam, porque as suas vidas estão para servir a Mamon. O Deus deles é o ventre. Só pensam em coisas terrenas. Mas nós estamos sendo levantados pelo Espírito Santo para iluminar os olhos do entendimento dos eleitos, para ver o que está escrito como está, não como eles querem. Mas para isso é preciso ter revelação, entender quando uma carta foi escrita,
para quem ela foi escrita e qual o propósito que ela foi escrita. A escola bíblica dominical nunca me ensinou isto. Prega um livro lá de Malaquias, que é para os judeus, e aplica em mim hoje. Pode isso, meu amado? Não tem como. A princesa Isabel libertou os escravos. Posso eu, em 2018, falar, a princesa Isabel ainda vai libertar os escravos? Não. Por quê? Porque você sabe que isso ela já fez. Como é que você sabe que ela já fez isso? Porque você descobriu que foi num ano X que ela deu uma lei pererê, pererê. Como é que você descobre que Apocalipse já se cumpriu? Quando você descobre em que ano ele foi escrito. E qual o propósito que ele foi escrito? Os teólogos da igreja estão aí dizendo que foi escrito no ano 96. A carta foi escrita no ano 68. João capítulo 21, Jesus disse a Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha. Ora, duas coisas então precisa ser entendido. Ou João está aí esperando Jesus voltar, ou Jesus então é um grande mentiroso. Nem uma coisa e nem outra. João não está aí, morreu na ilha de Pátmos. João morreu sim, no ano 96, pode até ter morrido, mas que ele escreveu no ano 68, ele escreveu, porque Nero o colocou lá. Como é que João ia para a ilha de Pátmos no ano 96 escrever, se ele foi exilado por Nero? Nero morreu em 68, não morreu também no ano 96? Vamos ler. Disse João na ilha de Pátmos no ano 68, 2 anos antes do templo ruir lá em Jerusalém, Jesus vinha sobre as nuvens como juízo para o povo de Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão me vendo lá, os teólogos, porque tem uns que me odeiam. Tem um chamado Davi, lindo de morrer, eu te amo. Uia, mas como o cara me persegue, meu irmão. Sei onde você mora, tá, meu amado? Eu vou na tua casa e dou-lhe Paulo em você, hein? Você vem comigo com ameaças, com infâmia, eu vou através de você com o evangelho, meu amado. Não está escrito na Bíblia que Jesus veio buscar a igreja. Não tem. Pode rodar de Gênesis a Apocalipse. Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse que viria buscar a sua igreja. Não tem. Eu desafio os teólogos. O que tem na Bíblia é que Jesus disse que ele viria, e veio logo após a destruição do templo no ano 70. Ele veio, e quando ele viesse, quem fosse escolhido dele, ele viesse buscar, e buscou. Quem estava lá naquela manifestação, houve um arrebatamento coletivo. Isso está escrito em Mateus 24. Agora ele não disse, eu vou vir buscar a minha igreja. A igreja já está em Cristo. Nós já estamos reinando com Cristo. É que esse reino não é físico, como dizem os crentes. Este reino é um reino espiritual. Espiritualmente nós já estamos reinando com Cristo. Já estamos em perfeita vitória. Tudo contribui para o nosso bem, e nada, absolutamente nada, nos separa do amor dele. Nem morte, nem altura, nem os anjos, nem principado, nem os poderes, nem principado e nem os pastores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Nada. Absolutamente nada. O senhor tem certeza disso? Claro que tenho. Aí um abençoado me disse assim, e qual é a prova que o senhor tem que Jesus veio no ano 70? A prova que ele disse que viria, e veio. Agora, se vocês não creem no que ele disse, mas eu queria ver. Você não nasceu naquela época, você nasceu agora. Meu amado, na cruz, Cristo me redimiu do pecado. Sim ou não? Sim. Você estava lá para ver? Então não redimiu, porque você não viu. Não precisa ver.
É preciso crer. Eu não estava lá quando ele morreu na cruz. Não significa que eu tenho que esperar Jesus vir morrer na cruz. Aquele evento lá cobriu a minha vida. Quando eu nasci, já nasci lavado e regenerado. Jesus já veio no ano 70 e quem estava lá viu. Eu não vi. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Ele veio, resgatou os eleitos e daquele evento para cá, todos os eleitos, quando morrem, são arrebatados diretamente ao céu. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Mas vamos. Disse João que ele viu novo céu e nova terra. Ora, os crentes são literais. Na verdade, quando eu não tenho medo deles, eles são carnais. Eles dizem que são espirituais, mas se pegam a tudo o que vê. Interpretam a Bíblia de forma literal. Então ele acha que ele viu novo céu e nova terra. Na linguagem do crente é o quê? Uma terra. Terra é cosmos. Então ele acha que eles estão vendo um novo planeta Terra, porque a Bíblia diz que ele viu um novo céu e nova terra. Então Deus vai fazer um novo céu. Este céu que Deus fez, Deus vai desfazer. Me conta os reteté balabachúria, né? Que Deus então, manto, vai fazer um novo céu e isso tudo vai pegar fogo e vai vir do céu uma nova Jerusalém. Deus vai fazer uma nova terra. Isso é o que se prega a teologia. Os mestres da igreja. Só que novo céu e nova terra quer dizer um novo pacto, uma nova aliança. Porque novo céu e nova terra diz respeito à nova dispensação que viria. Enquanto o templo em Jerusalém estivesse de pé, os pactos estavam cruzando. Deixe-lhe dizer que nós vamos avançar já já. Na cruz do Calvário, Cristo pôs fim à lei, Romanos 10:4. Mas isso foi a nível espiritual. Porque juridicamente, fisicamente, a lei ainda prevalecia. Por quê? Porque o templo estava de pé lá em Jerusalém. E o que acontecia? Os pactos estavam se cruzando. Fim da lei de forma espiritual, os sacrifícios e abluções já não surtiam efeito espiritual, mas ainda tinha o sacerdócio no templo. Eles ainda iam para o templo de pé, estava então a maior representação da lei, o templo, a veneração estava de pé. Então, enquanto a lei não passasse, não viria de fato e de verdade o reino estabelecido por Cristo. Era preciso o quê? Colocar fim à lei jurídica, acabar com o templo. Acabando o templo, não tinha sacerdote, não tinha dízimo, não tinha mais sacrifício. E qual era o pacto que iria reinar absolutamente? A graça, que era um novo céu e a nova terra. Então, depois de todos os eventos acontecidos no ano 70, João disse: eu vi um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra, a primeira aliança, passou. E como é que o Senhor tem certeza que Ele não está falando de terra cosmos? Porque a terra não vai ser destruída. O quê? O que o Senhor disse? Até essa terra não vai acabar? Não. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Look. Geração vai e geração vem, mas a terra vai
Sabe por quê? Porque o livro de Atos diz que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. A terra não pode acabar, porque foi Deus que fez para ela ser habitada, disse o profeta Isaías no capítulo 45, a partir do versículo 16. A terra não vai acabar, a terra cosmos, a terra planeta, não pode acabar, porque ela foi feita para ter uma geração. A geração de 70 teve o seu fim, vai vir outra geração que é a nossa, terá o seu fim, e virá outras, e nela Deus será Deus sobre todos. Ué, e comigo vai acontecer o quê? Quando cumprir os dias da tua carne, o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus com o que deu, e você estará para sempre com Ele, reinando no mundo espiritual, governando todas as coisas, com o corpo igualzinho dele, e assim como Ele é, você será também. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, olha o que Paulo diz. Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Gerações não acabam, mas enquanto existir, a glória será sempre dele. Em todas as gerações, até o fim. Para sempre até quando? Para sempre é para sempre. Pelo menos eu estudei a 4ª série. Titi Amélia, que Deus o tenha, porque meu amado, não me desculpe interromper, meu amado, Titi Amélia, quanto tempo eu não me lembro de você. É para todo sempre, meu amado. Terra ali não é o cosmos, é uma linguagem de figura para a antiga aliança. Os judeus falavam muito por linguagem de figura, e eu tenho falado aqui reiteradas vezes. Quando Deus deu uma visão a José, Ele disse que o sol e a lua ia se curvar perante José. Senhores de mente iluminada, tem algum relato na Bíblia em que lua e sol se curvou a José? Não, era uma linguagem de figura. Quando Jesus disse que Ele viria sobre as nuvens, não é que as pessoas iam ver Ele de forma física, senão nós seríamos filhos da reencarnação. Jesus não podia ter corpo físico e vir nas nuvens de novo. Isto era uma linguagem de figura para os judeus, que vir nas nuvens para os judeus significava juízo e justiça sobre aquela nação, e era isso que Jesus estava dizendo. Haja vista que Ele nunca disse que viria como Deus. A expressão é filho do homem, porque era como os judeus o via. Nós não vemos Jesus como filho do homem, nós vemos Jesus como Deus mesmo. Então o termo se refere à mudança dos pactos. Não tem nada a ver com dissolução cósmica, e sim mudança de aliança. Como eu disse, os pactos estavam cruzados. A lei ainda estava de pé. Olha o que diz Hebreus no capítulo 9, versículo 8 e 10, olha aí. Querendo com isto, olha só, dá a entender o Espírito Santo,
que o caminho do santo lugar, da graça autêntica, não se manifestou. Por quê? Porque o primeiro tabernáculo ainda estava erguido. Quer dizer que ainda Jesus já havia morrido e ressuscitado, mas o caminho do reino estabelecido ainda não tinha sido se manifestado. Por quê? Porque os pactos se cruzavam. O templo em Jerusalém ainda estava de pé. Paulo estava dizendo: olha, o Espírito Santo quer dar a entender aos maduros, tá? Bebê faz muxoxo, larga chupeta, eu quero chupeta, eu quero dedela. Aqui não tem dedela, meu amado, aqui é revelação. Não tem dedela. Paulo, olha, o caminho do santo lugar, a presença gloriosa de Deus, a manifestação do seu reino, ainda não se manifestou. Cristo ressuscitou, Paulo recebeu a revelação, mas as grandezas de Deus não haviam se manifestado. Por quê, Paulo? Porque o primeiro tabernáculo continua erguido. Versículo de número 9. É isto uma parábola para a época presente. Parou. Interpretação de texto para o burro de quarta série ensinar os doutores da igreja. A escrita ali, época presente, não é pretérito do futuro, não está dizendo para hoje, é para os dias de Paulo. O senhor fez exegese? O quê? Eu não fiz exegese, o que eu fiz foi abrir o meu coração, me submeter às revelações da graça de Deus, não ter pacto com pagamento ilícito de dinheiro pastoral e me submeter às revelações de Cristo. O que Paulo está dizendo é que aquilo era uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem, não é se ofereciam, ou deixou de oferecer, eles se oferecem, eles lá se oferecem dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar quem presta culto. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que, como o tabernáculo estava de pé, ainda se oferecem. Então o pacto está cruzando. Então o pacto está cruzado. Ora, se o pacto está cruzado, o reino ainda não está estabelecido, ainda é o velho céu e a velha terra. E o senhor aprende isso como? Coisando. Você sabe que eu nem sei. Nem sei como é que eu aprendo isso. Às vezes a mulher me pergunta: você tem 10 reais? Eu, João capítulo 1, versículo 7. Vai comprar a couve hoje? Eu, 2 de Timóteo 4,16. Paulo disse: olha, a parábola é para a época presente, e segundo esta, eles oferecem porque estavam fazendo. Ele não disse ofereceu ou ofereciam, eles oferecem. Então o templo de pé, mesmo Jesus tendo ressuscitado, ainda se ofereciam dons e sacrifícios, embora, disse Paulo, isso que vocês fazem sejam ineficazes para aperfeiçoar. Por quê? Porque espiritualmente lei já não tinha mais valor nenhum, juridicamente ela prevalecia, porque o templo estava de pé. O que está acontecendo então? Na linguagem do Senhor, o pacto está cruzado. Tem lei e tem graça. Espiritualmente, graça. Juridicamente, fisicamente, a lei ainda vigorava. Olha o que ele diz no versículo de número 10. Os quais não passam de ordenanças da carne,
baseada somente em comidas e bebidas, diversas abluções impostas ao tempo oportuno da reforma. Quando é que aconteceria a reforma? No ano 70, quando Cristo viesse, acabasse com o templo, não haveria mais dons, nem sacrifícios, nem abluções, porque o templo derribado, não haveria sacerdócio, não haveria sacrifício, e então o pacto deixaria de ser cruzado, e estabeleceria então o reino de Cristo, o qual nós já estamos. Aí sim, passou o velho céu e a terra, e então João disse: agora eu vejo. Agora eu estou vendo o novo céu e nova terra, não está cruzado. O que prevalece agora, sem o templo, é a graça. E nesses últimos dias, eles estão tentando levantar o templo. Já fizeram um lá no Brás. Já dizem que tem um lá em Belém. Mas nenhum templo subsistirá, porque o pacto não se cruza mais. E eu estou como boca de Deus dizendo que o templo não é em Jerusalém, não é em Brás, não é em Campinho, não é em São Paulo, não é em Ruanda, não é no Canadá. O templo agora, com o pacto de Cristo, é você. Tu és o templo de Deus. Tu és a morada do Altíssimo. O templo sois vós. E os mestres da igreja estão dizendo assim: mas eles vão reconstruir o terceiro templo. Que reconstrua. Pode fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Este aqui não é feito por mãos humanas. Este é o templo onde Deus habita. Este é o templo e a morada do Espírito Santo, não feito por mãos humanas, mas feito por mãos eternas no céu. E quando deixarmos esta habitação, teremos um edifício junto do trono de Deus. O tempo da reforma aconteceu. Hebreus capítulo 10, versículo 8 e 9. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiser. Pouquinho. Não vai sair ninguém, já tem todo mundo lá na frente. Eu chamei até a Força Nacional, meu amado. Fica aí, meu. Isso aí. Por que é que alguém na igreja diz que quanto mais sacrifício, melhor? Vocês podem me explicar isto? Se ele diz que sacrifício e oferta não quer? Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta nem quisesse, nem holocaustos e oblações pelo pecado, lavagem com água. Oblações é lavagem com água, tá? Nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Depois ele diz no versículo de número 9: então acrescentou o Espírito de Cristo: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro e só então será estabelecido o... Tinha que tirar o templo em Jerusalém. O Espírito da graça disse: ei, para estabelecer o reino, o governo de Cristo, para estabelecer graça pura, primeiro tem que remover o primeiro. Primeiro o pacto jurídico tem que sair, porque espiritualmente ele já saiu na cruz. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, mas juridicamente ele ainda estava erguido e o local dos santos não tinha sido manifestado. Era necessário então Cristo por fim a lei física, derrubando o templo em Jerusalém. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, só poderia ser estabelecido o reino de Cristo quando o pacto deixassem de cruzar.
estava havendo um cruzamento dos pactos. E Paulo foi levantado naquela geração para dizer: vocês têm que viver por fé. Paulo foi levantado naquela geração e disse: insensatos Gálatas, vocês foram chamados para viver na graça de Cristo e vocês estão passando para o outro evangelho. Paulo se levantou com autoridade na igreja em Éfeso e disse: ele vos predestinou desde antes da fundação do mundo. Paulo se levantou aos Gálatas no capítulo 5 e disse: separados estão de Cristo, vós que vos justificai pela lei, da graça vocês decaíram. Paulo estava tentando falar com aquelas pessoas que o tempo da reforma iria acontecer no ano 70, quando o Filho do Homem se manifestasse como juízo, e se manifestou. A igreja não aceita, está esperando vir nos ares, mas ele não pode se revestir de carne para que o teu olho veja ele vir, senão nós não seríamos filhos da ressurreição, e sim da reencarnação, porque Jesus teria que ter um corpo para mim vê-lo de novo na cruz. Isso não vai acontecer, nem que a vaca tussa e nem que o sistema me faça parar, porque quem me levantou vai tapar a boca de vocês com a verdade do evangelho. O símbolo maior da lei era o templo. O símbolo maior da lei era um templo. E para a graça prevalecer, o templo tinha que ser derribado. E Jesus prometeu isto. Mateus capítulo 24, versículo. Vocês não vão correr não, meu amado. Põe meu birimbau aí, meu amado, é hoje, meu amado. Põe meu birimbau, põe meu cuscuz, meu azeite de dendê, que é hoje. Mateus 24, 1 e 2. Olha lá, olha lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Para que o pacto pudesse vigorar só a graça, o templo tinha que cair. Eles estão tentando reconstruir, já fizeram lá em Brás. Deus não está lá. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não está onde está a glória humana. Deus está onde é Ele exaltado, onde Ele é glorificado, onde Ele é reverenciado, e aonde a sua palavra é a autoridade máxima. É o que acontece nas igrejas em graça, que se reúne hoje nesta manhã para ouvir essas verdades. Ai, não ficou mesmo, porque eles estão tentando reconstruir um templo para aplicar esta palavra. Porque um deles me disse: mas o templo ainda não foi derribado. Foi sim, senhor. O senhor pode mostrar alguma passagem na Bíblia? Não serve esta. Porque ele mentiu? Ele é mentiroso? Eu não preciso estar lá para ver. Se ele disse que não ficaria, não ficou. E outro me disse: eu quero ver se alguém fizer um templo para desmentir o Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, meu amado. Faça um templo, faça 2, faça 5, faça 10. Deus não está lá. Toma o dinheiro das pessoas que não são livres pela graça e constrói um templo. Faz um dentro de compra um Maracanã e faz um templo lá. Deus não vai estar lá. O que vai estar lá é a carnalidade de vocês, a ganância de vocês, a avareza de vocês e os incautos que vocês arrastam. Só que não vai ficar muito tempo, porque um poder sobrenatural está se levantando nesta nação para dizer: basta! Está se levantando esse poder. Meu amado, o que levou Cristo à cruz foi ele ter dito que ele iria derrubar o templo. O que levou Cristo à cruz não foi porque ele fez um milagre aqui,
ou outra ali, o que levou ele à cruz foi porque ele disse ao sacerdote que ele iria voltar, o sacerdote ia ver e que ele iria derrubar o templo. Foi isso que levou ele à cruz. Ora, ou Jesus voltou mesmo, ou ele é o maior lunático, porque eu entreguei, ou ele me resgatou para ele, dizendo que fez uma coisa que os crentes dizem que não fez. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Nós temos que matar esse cara. O outro disse para mim assim: se Geraldo continuar pregando sobre dízimo, nós vamos ter que matar eles. Se me matar, melhor. Minha mulher está segurada, fiz um seguro de vida, R$ 237,50. Eu acredito que a mulher vive bem, o resto da vida dá para fazer unha e cabelo. O resto Deus ajuda. E diz então que a ameaça ao sistema precisava morrer. Só que eles não sabiam que eles estariam contribuindo em benefício de Cristo. Diz então no versículo 60: e não acharam, procurando alguma coisa para o condenar, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: olha, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Aí iam provar, não fez nada. Ele fez isso, ia provar, não fez nada. Muitas testemunhas apresentaram para condenar Jesus à morte. Diz que no final compareceram duas afirmando, 2 pontos, 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Acharam alguma coisa então? Tocou no templo em Jerusalém, tocou na nação. Ele vai derrubar o templo. Jesus estava falando do templo, o corpo dele. Eles entenderam que era o templo lá em Jerusalém, mas é assim que eles tinham que entender, porque o templo também em Jerusalém tinha que cair. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que esses dispõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que me nos diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus? 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo às nuvens no céu. A pergunta é: o sumo sacerdote está vivo para ver Jesus vir? Porque ele está dizendo que o sumo sacerdote viria. Por que o sumo sacerdote viria? Porque Jesus viria naquela geração onde o sacerdote estava vivo. Ei, como é que nós não vemos? Eu não estava naquela geração, mas o sumo sacerdote ele disse que ia ver. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. A igreja pega essa passagem, o pastor pega essa passagem e aplica aqui na igreja. Ei, mas ele não está falando com a igreja, ele está falando com o sumo sacerdote. Por que é que não ensinaram isso na igreja? Porque eles têm exegese. É isso mesmo o nome? Eles têm isso. A pergunta que eu faço é: Jesus está falando com a igreja no ano de 2018 ou está falando na era cristã, que ele deve ter mais ou menos entre 30 anos, morreu com 33, ele está falando com quem? Com quem estava lá. Olha o que ele diz no versículo de número 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo: blasfemou. Porque aquilo era uma blasfêmia. Porque vim sobre as nuvens para os judeus, ele estava entendendo que Jesus estava dizendo que viria com vingança sobre eles.
Você está blasfemando. Quem pode vir contra a vingança contra nós nas nuvens? Isso é uma linguagem que significa a justiça de Deus. O sumo sacerdote rasgou as vestes, ficou coisado. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. 66. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. O que é que Jesus se tornou réu de morte? Porque eles disseram, ele disse que vai derrubar o templo. Mateus capítulo 27, versículo 37 ao 40, olha lá. Por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Este é, a palavra certa ali é Yeshua. Este é Yeshua, o rei dos judeus. 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meleando a cabeça e dizendo. 40. Tu que destróis o... Foi isso que levou ele lá para a cruz. Ele dizer que iria destruir o símbolo maior da lei. Enquanto o templo estivesse de pé, a graça não poderia reinar. Os pactos se cruzavam. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Queridos, a lei prevalecia, a morte prevalecia, mesmo depois da ressurreição. A morte deixaria de prevalecer na volta de Cristo. O templo deixaria de existir na volta de Cristo. Quando Cristo voltou, a lei acabou definitivamente. Mesmo depois da ressurreição, a lei ainda estava em vigor juridicamente, embora no tocante ao mundo espiritual ela tinha se tornado ineficaz, porque o sangue de Cristo é que se tornou eficaz para purificar a nossa consciência. Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao 13, olha que revelação. Ora, todo sacerdote se apresentou, todo sacerdote se apresentará. Então, nos dias de Paulo, havia ainda sacerdote, que ele diz: todo sacerdote se apresenta. Entendeu? Ora, se há sacerdote, a lei, se há lei, o pacto está cruzado. Então a graça não estava reinando absolutamente. Por quê? Ele diz que todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Depois ele diz no versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos por estrado no seu pé. E no ano 70, todos os inimigos de Cristo foram submetidos ao seu reinado, porque a graça veio reinar definitivamente com o fim da lei, que era o templo em Jerusalém. Enquanto o templo estava de pé, a morte revigorava, e o único inimigo a ser destruído era a morte. O templo de pé ainda tinha lei. Paulo foi ao templo. Cristo já havia ressuscitado, dado a revelação a Paulo, e Paulo ainda estava indo no templo. Olha, Atos 21, 17 ao 26, olha aí. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Cristo ressuscitado, Paulo já com a graça, mas o templo ainda estava de pé. Olha lá, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudados, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Ué, que lei se Jesus já ressuscitou? Por quê? Porque o templo estava de pé. O templo de pé ainda havia lei. Versículo de número 21. E foram informados a teu respeito
que ensinam todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Isso era o que Paulo pregava. Versículo de número 22, que se há de fazer? Pois certamente saberão da tua chegada. Tiago falando com Paulo, 23, faze portanto o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, andas tu também mesmo guardando a lei. Se havia templo, conseguiram manipular Paulo, e o pacto cruzou. Paulo vivia pela graça, e agora foi lá, raspou a cabeça, fez voto, fez sacrifício, e quem via Paulo estava dizendo: ué, esse cara prega a graça, como é que está fazendo o voto? Agora, para fazer tudo isto, Paulo tinha que ir aonde? No templo. E se não tivesse templo? Paulo não ia, mas tinha templo, o pacto estava cruzado, o reino não estava estabelecido. E olha o que diz então no versículo de número 25: quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocada e das relações sexuais ilícitas. 26, então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, Paulo entrou aonde? E se não tem templo? Então, uma vez que ele entrou no templo, o defensor da graça de Deus se viu cruzando os pactos. E se o pacto está cruzado, ainda não teve o novo céu e a nova terra. Mas quando o templo caiu, João na ilha de Patmos disse: opa, estou vendo agora um novo céu e a nova terra. Agora os pactos não estão cruzados, agora já não tem mais condenação e morte, agora já não é mais o sacerdócio, agora já não é mais o templo em Jerusalém, agora é o templo do Espírito Santo, a igreja de Cristo, e ele como o cabeça. E ele disse: acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Imagina, Paulo que pregou contra o templo, estava entrando no templo. Paulo que pregou contra o sacrifício, estava fazendo sacrifício. Paulo que pregou contra o sacerdócio, estava se submetendo a isso. Por quê? Por causa da hegemonia da lei física que ainda imperava com o templo de pé em Jerusalém. Então era necessário Jesus, pôs fim a toda a lei. Foi o que ele fez. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 34, é a passagem que eles não gostam. Olha lá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Vê se isso... Qual câmera que está gravando aqui para me mandar um recado para o Davi? Aqui. Davi, vê se isso aí fui eu que escrevi, como você disse. Vamos ver. Ele disse que foi eu que escrevi. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. 30, corre não, meu irmão, corre não. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também vós, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele não disse não passará a geração daqui a 2000 anos, porque uma geração não dura 2000 anos. Pelo menos para mim que estudou até a 4ª série. Os estudiosos acham que dura, porque está demorando mais de 2000 anos. Mas ele disse não passará esta.
pretérito perfeito do presente. Ele está falando com quem está lá. Ele não está falando com esta geração. Ele está falando com a geração que ele está lá. E como é que não aceitam isso? Porque estão esperando Jesus voltar na nuvem. Meu amado, ele fez isso porque nesta manifestação o templo ruiu. Ele acabou com tudo. O que João estava vendo na ilha de Patmos no ano 68 era o fim do cruzamento pactual. Ele estava vendo Jesus vir sobre a nuvem, destruindo o templo, e uma vez que o templo fosse destruído, não havia mais sacerdote, não havia mais sacrifício, não havia mais abluções. Uma vez que o templo caiu, a lei entrou em vigor, tanto no físico como no espiritual, e o reinado de Cristo aconteceu. Olha o que diz Apocalipse 21, 2 e 4, olha lá. Vi também, diz que João, olhando para o ano 70, ele viu também a cidade santa. Ele viu a Nova Jerusalém. Pronto. Esse é o tema. Os crentes estão esperando ir para a Nova Jerusalém. Para o céu eu vou, para Canaã, para o céu eu vou. Você cantou muito isso. Deus cantou muito. Meu amado, que o Espírito da graça ative a tua mente porque eu vou falar agora. João olhou para um lado e viu a velha Jerusalém sendo queimada, destruída pelo imperador Vespasiano e pelo seu filho general Tito, que num acidente acabou queimando o templo. Tinha que acontecer, e o templo ruiu. Aquilo virou um lago de fogo. João olhou e viu a velha Jerusalém, o céu e a terra se passando. Quando ele vira para o outro lado, sem o cruzamento dos pactos, estava vindo o reino de Cristo, a graça soberana. A Nova Jerusalém não é física, a Nova Jerusalém é espiritual, é aonde nós já estamos. Eu não acredito. Eu vou mostrar. Se eu mostrar, você acredita? Acredita. Se eu mostrar que nós estamos na Nova Jerusalém, você acredita, coisa? Hebreus capítulo de número 12, versículo 18. Olha a velha Jerusalém. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Esta é a velha Jerusalém. 19. E ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes se falassem mais. 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, porque até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Isto é a velha Jerusalém. Isto é o céu velho, a terra velha. Isto é o pacto antigo. Depois ele diz no versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, eu sinto-me aterrado e trêmulo. Isto é a velha Jerusalém. Depois ele diz no versículo de número 22, Paulo, mas vocês, o povo da graça, tendes chegado ao Monte Sião. Tendes ou não tendes? Tendes, porque não é físico, é espiritual. E a cidade do Deus vivo, aonde vocês chegaram? A Jerusalém celestial. Já estamos nela. Porque agora os pactos não cruzam. Quem reina é graça. Quem reina é o perdão eterno. Quem reina é o templo eterno. Quem reina é a misericórdia eterna. Nenhum mal vos sucederá. Praga nenhuma chega na tua tenda. Vocês são a Jerusalém celestial. Quem recebe aí? Mas os crentes estão esperando. João viu a cidade sendo preparada,
E no meio dos 7 catiçais, semelhante ao Filho do Homem. A irmã lá de trás. João olhou, os pactos se cruzavam. João disse: já se passou o céu e a terra, e agora eu vi um novo céu e uma nova terra. Agora sim está a nova aliança. O templo riu, Cristo agora é o cabeça. Agora não tem mais votos, agora não tem mais sacrifício, não tem cabeça raspada, não tem cobrança de dízimo, não tem ameaça. O diabo já foi aniquilado. Agora quem reina em nossa vida é a graça. A Jerusalém. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Meu amado, tendes ou não tendes? Tendes ou não tendes? O sistema teria até uma defesa se ele fala assim: mas vocês chegarão. Vocês um dia, se vocês fizerem a campanha, se vocês não perderem uma ceia, se vocês se batizarem nas águas, se vocês der o dízimo, quem sabe um dia vocês chegarão a Jerusalém Celestial. Paulo disse: ei, alô, vocês já chegaram. Tendes quer dizer, já chegou. Mas já é. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Vocês também chegaram à cidade santa, que é a cidade do Deus vivo. E vocês também tendes chegado a Jerusalém Celestial. Vocês também chegaram a incontáveis hostes de anjo e esta universal Assembleia dos Justos. Depois ele diz no versículo 23: e vocês chegaram agora à igreja dos primogênitos, arrolado no Sarapuí. Uala! Que Sarapuí! Que nome feio da bexiga! A igreja que nós estamos e que somos membros, alô, é a igreja que está rolada nos céus. E nós não chegamos perante ao sacerdote, nem ao presidente da igreja, nem ao presidente da convenção, nem a teólogo nenhum nesta terra. O Espírito da graça de Deus me revela que vocês, como Jerusalém Celestial, chegaram a Deus, ao juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Diga Abba, Pai. Diga Abba, Pai. Diga Abba, Pai. E ele termina dizendo no versículo 24: não, ele ainda tem mais, porta trancada. Já rolou cuscuz no café, meu amado. E a Jesus, o mediador do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E a igreja aqui com os olhos esperando a nova Jerusalém. E quando eu for para a nova Jerusalém, quando eu for para Canaã, você vai ver, lá tem rua de ouro. Deve vender. A hora que sentir a presença de Deus, eles vão lá, faz um sacrifício, quebra um pedaço de ouro lá no céu. E Jesus, eu vim com o meu sacrifício, eu vim partir para dentro do altar. Vai nessa. Vai ver, está escado, você voltar, hein, meu amado? Sei não, hein, meu amado? Fazer campanha no céu, meu amado? Não tem ouro no céu não, meu amado. Lá a cidade é espiritual, Deus é espírito. Ouro é matéria, meu amado. Ele estava dizendo aquilo para revelar a grandeza do que é estar naquele lugar, que eu irei um dia com você. É um reino sobrenatural, é um reino sem limitações. Eu vou andar de um lado para o outro na velocidade do raio, terei um corpo igual dele, o meu espírito encontrará com o dele. De onde eu vim a missão nesta terra, mas retornaremos para o Pai.
amado. Nós somos a Jerusalém celestial, somos a igreja do novo pacto, somos templo do Espírito Santo. E a igreja aí materializando tudo. Jesus vai vir sobre as nuvens, todo olho vai ver. Você vai? Não, que eu sou cego, como é que eu faço? A nova Jerusalém é pactual. A nova Jerusalém é a graça. A velha Jerusalém era a lei. A velha Jerusalém tinha sacrifícios e dons segundo a lei. A nova Jerusalém é a graça de Cristo que está reinando em vida e em perfeita vitória, sem ruga, sem mancha, sem máculas e sem defeito. 5 minutos para terminar. Olha só o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 21. Calma, ainda vai ter reteté, calma. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Disse Paulo. 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. 24. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 o quê? Alianças. O céu e a terra são alegóricos. Na verdade, o céu que passou primeiro é uma velha aliança, na visão de João, judeu, na ilha de Patmos. E ele disse, essas 2 mulheres, na verdade, são 2 alianças. A primeira, uma, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos, mas é para a escravidão. Esta é a mulher Agar. Então a primeira Jerusalém da terra que está aí, está gerando filhos para a escravidão. Não pode isso, não pode aquilo, não vai ao cinema, não corta o cabelo, não come cuscuz, não come maionese e réus, porque réu é inferno e mens é homem. Se você comer maionese e réu, mas você está comendo homem do... Isso é um inferno, não é? Diz que uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Alô? E corresponde a Jerusalém atual, a física da terra velha, que está em escravidão com seus filhos por causa da lei. 26, mas a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial, que nós já chegamos, disse Paulo aos Hebreus, a qual é nossa mãe. 27, porque está escrito, alegre-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e exclama tu que não estás de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que as que têm marido. Está se referindo à igreja dos gentios. Versículo 28, olha lá. Vós, porém, irmãos, vocês são filhos da promessa, como Isaque. 29, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Depois ele diz no versículo 30, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a Jerusalém, a escrava atual, com o seu filho, com as suas obras. Lança fora toda a igreja que prega a lei, porque os pactos não podem se cruzar mais, e nós estamos aqui para pregar contra qualquer cruzamento que impede dessa Jerusalém reinar em vida e viver em perfeita vitória. Não permita sacrifício da lei na sua vida, senão você volta à escravidão. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será livre com o filho da livre. Nós somos filhos da livre, nós somos da Jerusalém celestial. A nossa Jerusalém não é a velha, disse João, eu vi ela nova, lá do alto, lá de cima. Disse Paulo, que é onde vocês chegaram.
no pacto perfeito da graça de Deus. E depois ele diz no versículo 31, ele diz: assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Nós pertencemos a essa Jerusalém, a Jerusalém celestial. Igreja não tem nada a ver com dízimo, com campanha, com corrente, com pagar preço. Isso é o velho céu e a velha terra. Isso é a Jerusalém terrestre. A nossa Jerusalém vem lá de cima, aonde todo sacrifício já foi oferecido, já nos sarou, já nos livrou. E João teve uma palavra, é Apocalipse 21:3, coloca para mim aí, vê se tem aí. Olha só que palavra que João disse, olha só. Então ouvi grande voz vinda do trono, isso é depois do contexto que nós lemos, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o que é que a igreja espera? Que isso aqui vai acontecer. Ninguém sabe no futuro incerto, e que nós estamos aqui sem Deus, e que Deus tem que vir, porque já veio, você leu. Para que isto aqui aconteça, eu vou repetir, porque você vai ver que isto aqui já está acontecendo. Se eu te mostrar que já está acontecendo, você acredita, coisinha? Acredita? Você acredita? Se eu mostrar, se tiver escrito, você crê? Mas vamos ler então primeiro o que João viu no ano 68 e que aconteceu no ano 70, e que de lá para cá isto já é uma verdade. Olha só. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo agora foi removido, lembra no começo? Não tem mais tabernáculo físico. Quando João olha sem cruzamento de pacto, ele viu o tabernáculo de Deus com o homem. A pergunta que eu faço neste pacto é: quem aqui é o tabernáculo de Deus? Diga: Abba, Pai. Às vezes tem alguém que não é, né, mamãe? O tabernáculo de Deus com os homens não é mais o templo em Jerusalém. Não são as igrejas pentecostais com suas escravidão, com as suas obras humanas meritórias. O tabernáculo de Deus com o homem são vocês que se tornaram o templo do Espírito Santo. E quem destruir vocês, Deus o destruirá, porque o templo do Espírito Santo que sois vós é sagrado ao Senhor. João disse: Deus habitará com eles, eles serão povos. Ui, quase que eu leio povos, hein? Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vamos ver o que o apóstolo da graça disse. Vamos ver. 2 de Coríntios 6,16. E eu vou deixar vocês com esse manto aí. 2 de Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? O pacto não pode cruzar, meu amado. Porque nós somos desgraçados, somos o verme de Jacó, somos a coisa ruim. Vocês todos vão morrer. Meu amado, você tem peito para declarar isso? Você tem peito para dizer que nós somos santuário do Espírito Santo? Você tem peito para dizer isso? Você tem peito para dizer isso? Você tem peito, meu amado? O que tinha físico ele destruiu. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Não adianta gastar milhões de euros e fazer, porque o santuário sois vós. Quem recebe aí, meu amado? Quem recebe aí? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe, meu amado? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio
disse: eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos. Ele habita aqui entre nós. Ele está aqui esta manhã. Ele está aí. Ele está na internet. Ele está no YouTube. Ele está em todo lugar aonde alguém diz: eu lhe amo. Está na tua vida. E é Ele que te guarda e que te protege. Porque Ele agora não habita num templo lá em Jerusalém. Nós somos o santuário dele. Quando você se move, Deus se move. Quando você anda, Deus anda. Quando você sair daqui, Deus vai com você. Quando você voltar, Ele voltará contigo. Amanhã, quando acordares, Ele vai te sustentar de pé. Quando colocares os pés, Ele abençoará. E quando gritares: Senhor, Ele dirá: eis-me aqui, eu sou o vosso Deus. Recebe. Recebe, recebe, recebe cura, recebe prosperidade, recebe. Deus mesmo está com você. Deus mesmo. Tem que ter peito para acreditar nisso. Que os pastores dizem: leva saquinho de vela, leva saquinho de arruda, bebe essa água depois de oração. Ei, alô, Deus mesmo está comigo. Quem tem Deus não precisa de vela. Quem tem Deus não precisa de punhado de sal. Quem tem Deus não precisa de oração de homem. Quem tem Deus não precisa de unção de homem. Quem tem Deus, tem força, tem fé, tem foco, tem ousadia. Vence, vai para cima, é pro combate. Quem tem Deus aí, diga: Abba! Bate em retirada. Que o cego veja nessa manhã. Que o coxo solte para a glória de Deus. Que toda impossibilidade na tua vida seja paralisada. Deus mesmo está com vocês. Eis aí o santuário de Deus com os homens. Eis aí o tabernáculo de Deus. Esta é a nova Jerusalém. Esta é a cidade do Deus vivo. Deus reina. Ele é o cabeça. Nós somos a igreja. Eu tomo posse, eu creio, eu recebo. Estamos vivendo os melhores dias. E João na ilha de Patmos, olhando para o ano 70, porque agora o Apocalipse encaixa. Olha o que ele disse em Apocalipse 21, 3 e 4, olha lá. Então, ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Habita ou não habita? Deixa eu ver quem está sem Deus aí, mas que eu vou jogar água agora, meu irmão. Deus habita ou não habita? Habita! Se não habitar, eu jogo água, meu irmão. Crente sem Deus corre de água, hein? É o crente gato. Hoje não tem. Olha o que diz o versículo 4. Olha João olhando lá para o ano 70 da vinda de Cristo. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Volta pro 3. Enxugou ou não enxugou? Há lágrima mais nos teus olhos com medo de Deus. Há desespero em você achando que você vai ficar. Há ameaça mais na tua vida. Ele enxugou as lágrimas ou não enxugou? Enxugou. Vivia chorando, meu amado. Mas eu tinha um medo danado de Deus. Para mim Deus era pai e padrasto. Vamos respeitar padrasto, meu amado. E quando roncava uma trovoada, eu dizia: misericórdia, amanhã. Aí nessa que eu fico. Quando o pacto entrou na minha vida, que tirou toda a lei,
Ele enxugou as lágrimas. Eu tenho até muitos motivos para desistir, mas eu tenho um motivo muito maior para continuar, naquele que me fez mais do que vencedor. E ele diz, pode botar, e ele lhes enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, disse o Apocalipse de João para o ano 70, porque as primeiras coisas se passaram, e quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, a lei passou, e agora tudo se fez novo. Pelo poder do Evangelho, eu ministro a bênção de Deus na tua vida. Pelo poder do Evangelho eu digo que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Pelo poder do Evangelho eu digo, levanta e anda na autoridade do nome que está sobre todos os nomes. Pelo poder do Evangelho eu digo que o teu filho está liberto das drogas. Pelo poder do Evangelho eu digo que a tua esposa é uma bênção na tua vida. Pelo poder do Evangelho eu ministro que aonde colocar a planta dos teus pés será teu por possessão. Pelo poder do Evangelho eu ministro da unção do Espírito Santo, que estás curado dessa enfermidade. És templo, és santuário de Deus. Receba o teu ministério de volta, receba a tua vida de volta, receba, receba, receba. Quem crê, quem crê, quem crê, quem pode crer nessa palavra, quem pode crer que as primeiras coisas se passaram, quem pode crer que não existe mais dor, mais lágrima, nem luto, nem pranto, estamos como quem sonha, Cristo em nós é a esperança da glória. Assim é, assim seja, assim disse a graça de Deus.